Agora são 7h59 e fazemos contato com o jurista ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, Eugênio Aragão. Bom dia, Eugênio. Bom dia. Eugênio, na semana passada você fez um texto que circulou bastante nas redes sociais, também alcançou uma grande repercussão, a respeito dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. E eu vou ler aqui um trecho apenas, queria que você falasse a respeito, inclusive da motivação mesmo para escrever o texto. Subiu-lhes a cabeça, perderam toda a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o público e o privado, tamanha a prepotência que os cega. Não tem qualquer autocrítica, nem diante do desnudamento de sua vilania são capazes de um gesto de satisfação, de um pedido de desculpas e do reconhecimento do erro. Covardes escondem-se na formalidade que negaram aqueles que elegeram para seus inimigos. Queria que você falasse o que te motivou, Eugênio, a escrever o texto e também falasse desse contexto atual aí da Vaza Jato. Olha, eu vou lhe dizer, já há algum tempo me incomodo com a evolução do Ministério Público. Eu devo dizer que eu dediquei 30 anos da minha vida, querendo ou não, a essa instituição. Então, me parece que esse esforço de uma vida profissional merece que, nessas horas, a gente assuma posições claras, né? Não terei jogado fora 30 anos da minha vida, né, por uma quimera, né? Então eu preciso me posicionar. Esse pessoal, eles não têm perfil definitivamente para membros do Ministério Público. Ministério Público, quem é do Ministério Público tem que ter equilíbrio. Equilíbrio significa não pré-julgar, não achar que ele está em condições de julgar pessoalmente quem quer que seja. O julgamento que a gente faz é um trabalho técnico, é um trabalho de verificar se determinados fatos podem se subsumir a uma hipótese jurídica. Não se trata de achar que fulano é canalha, que fulano é mala, que fulano é um meliante. Não é isso. Isso não é um trabalho de um promotor. Isso não é um trabalho de um procurador. O procurador, além de acusador, é fiscal da lei. Ele tem que garantir que aquele que está na sua alça de mira, né, que ele tenha todos os direitos que estão previstos na Constituição. Não é, vamos dizer, uma caça às bruxas a qualquer preço, como está sendo feito. E esse tom que essa turma utilizou de desqualificar a dor do presidente Lula mostra não só a desumanidade pessoal, mas a total ausência de perfil técnico e profissional desse pessoal, né? Para você levar, vamos dizer, o seu alvo a um julgamento que é, vamos dizer, fidagal, isso mostra que a pessoa que assim age não tem o equilíbrio necessário para a profissão. Vai escolher ser outra coisa, vai escolher ser boxeador, vai escolher ser lutador de lutas marciais, vai ser militar, vai ser qualquer outra coisa, mas não alguém que trabalha com uma coisa chamada justiça. Agora, Eugênio, no seu artigo você também diz o seguinte: quando aí estava, tentei discutir com vocês, mostrar erros em que estavam incidindo no discurso pequeno e pretensioso que pululava pelos computadores de serviço. Fui rejeitado por isso, porque Narciso rejeita tudo que não é espelho e me recusava a me espelhar em vocês, fedelhos incorrigíveis. Eu queria saber como é que foi essa sua tentativa de alertar, né, procuradores de que eles Olha, estavam incorrendo em erro, na verdade. existia, hoje está mais esvaziada, mas existia uma rede interna chamada Rede Membros, né, que funcionava nos servidores da Procuradoria. Essa Rede Membros era, vamos dizer, era um espaço de todo tipo de maluco, de gritaria, né? As pessoas iam a essa rede principalmente para serem elogiadas, ou seja, traziam aquilo que achavam que era sua obra
de heroísmo e queriam aplauso, né? E às vezes o aplauso não vinha, aí o sujeito ficava histriônico e começava a bater boca com o outro. No meio dessa loucura toda, dessa rede interna dos procuradores, havia os juízos mais absurdos e completamente indecorosos, né? Como uma procuradora do Rio de Janeiro chamando o ministro Lewandowski de levando uísque, né? Chamando o ministro Joaquim Barbosa de Joca, sem ter nenhuma intimidade com ele, né? Esse tipo de coisa. E várias vezes eu me posicionei de assim, gente, o espaço virtual profissional ele se rege pelas mesmas regras do espaço real. O dever de urbanidade e decoro também existe dentro desse espaço, porque as pessoas começam a se acostumar a serem desbocadas nesse espaço virtual e depois levam isso para a vida real. E está aí, né? Aí é uma obra típica dessa loucura virtual no mundo real, que é a perseguição de Lula, né? As consequências que isso trouxe para o país, a completa quebra da indústria de engenharia civil, de construção naval, o país caiu de joelhos por causa dessa gente. E caiu por quê? Porque são os meninos enfangatê de seus papaizinhos, né, que acham que podem tudo. Né? Nunca levaram um puxão de orelha, pelo visto. Todo mundo batia palmas para eles sempre. Eles se acostumaram a ouvir de papai e de mamãe de que um dia eles seriam presidente da República e levaram isso a sério, né? Isso é um problema sério nessa rapaziada. É uma rapaziada que não tem equilíbrio, não tem autocrítica, não tem nenhum tipo de freio. E os órgãos institucionais, como o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria, definitivamente não funcionam. Não funcionam por quê? O Conselho Nacional do Ministério Público, porque é eleito pela categoria, pela corporação. E o corregedor, coitado, ainda que não seja eleito, ele é indicado pelo Procurador-Geral da República, mas todo o seu trabalho depois é submetido a um Conselho Superior que sempre passa a mão na cabeça dos colegas. Eu passei por isso. Né? Eu era corregedor, levava os processos para o colegiado e normalmente era arquivado. Não acontecia nada. E não eram fatos quaisquer. Eu não sou do tipo de abrir procedimento para qualquer coisa, que do mesmo jeito que eu sou garantista fora da instituição, eu sou dentro também. Agora, esse pessoal, ele é ferrabras para a turma de fora e para a turma de dentro, eles são coniventes, eles são absolutamente negligentes na persecução. Né? Existe esse desequilíbrio. Todo mundo de fora não presta e lá dentro todo mundo é santo. Né? Os mesmos que são durões no discurso penalista, quando se trata do discurso disciplinar da rapaziada, eles são gente boa. Por quê? Porque dependem no voto dessa turma. Né? Eles dependem no voto dessa turma para voltarem ao Conselho Superior. É esse o grande problema deles. Né? Quer dizer, como tudo é eletivo lá dentro, quem quiser fazer carreira dentro da casa precisa fazer o que a turma quer ouvir. Bom, como eu não fiz isso nunca, né? No início eu era uma pessoa até com um relativo ativo eleitoral e perdi esse ativo eleitoral porque eu ia à rede e dizia aquilo que eu pensava que não era aquilo que a corporação queria ouvir. Né? Não passava a mão na cabeça. E como conselheiro também não passei mão na cabeça de ninguém. Né? Isso gerou, claro, muito incômodo dessa rapaziada que não tem freios, que não quer ouvir ninguém puxando a orelha deles. Mas eles precisam de um coletivo. Precisamos ter órgãos disciplinares mais eficientes. Quantas reclamações disciplinares a defesa de Lula não fez no Ministério Público Federal e no Conselho Nacional do Ministério Público? Assim, dezenas. Teve alguma que foi considerada? Nenhuma. E hoje nós estamos vendo o que era esse processo atrás da ribalta, não é isso? Agora, Lula nunca teve um único processo dele, disciplinar,
contra essa rapaziada reconhecido como procedente, né? Sempre passar a mão na cabeça. E aí, estamos aí. É isso daí. Lula está preso hoje, dentro de um processo completamente viciado, né? Por um fato que definitivamente ele não cometeu. E nesse caso, quando a gente tem uma estrutura interna formada dessa forma, como você diz, né, Eugênio, essa perpetuação da lógica punitivista, pelo menos para o exterior, não, obviamente, para o interior, como você diz, ela permanece. E a gente ainda tem essa questão de que parece que todos os integrantes, ou quase todos, pertencem ao mesmo tipo de segmento socioeconômico. Também não é o caso da gente pensar em novas formas de admissão no Ministério Público e também nas carreiras de magistratura? Olha, eu já digo isso há algum tempo. Eu acho que você não pode aferir um sujeito, a aptidão de um sujeito, dentro de um processo de seleção que dura alguns dias, uma semana, em que você vai aferir basicamente conhecimentos jurídicos da pessoa. Não adianta, você precisa ter mais tempo para aferir se essa pessoa é apta ou não para o cargo. E isso se faz dentro das escolas superiores. O processo de seleção tem que incluir o curso de preparação, tá? O curso preparatório. Ou seja, nós precisamos fazer esse concurso ao longo de um determinado tempo, onde o sujeito é avaliado em todos os seus aspectos de personalidade, de capacidade de trabalhar em equipe, né? De ter o seu ego devidamente freado pelo seu superego, né? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Porque não é brincadeira, não. Você bota um menininho desse daí com a matéria fresca na cabeça, que acabou de sair da faculdade, aliás, é o caso típico de Dallagnol, que não tinha nem tempo para entrar na carreira, ele entrou através de mandado de segurança para reduzir o tempo de prática jurídica dele, ou seja, Dallagnol não poderia ter passado naquele concurso, porque ele não tinha idade, né? Aí você pega essa meninada, né, com matéria fresca, mas com zero, absolutamente nada de estabilidade emocional. Por quê? Porque são jovens demais. São jovens demais. Não tem aquilo que a gente chama de, vamos dizer, de equilíbrio que só se consegue ao longo da idade, né? Isso é isso que acontece. Nós vemos meninos de 25 anos, 26 anos entrando na carreira, né? Entrando na carreira e no dia seguinte eles vão para um lugar como Macapá, por exemplo, onde eles se igualam ao governador, ficam olhando no mesmo nível que o governador, para os olhos do governador, com uma carteirinha linda, com uma estrela da República, um brasão da República metálico, que eles se acham, né? Ficam dando carteirada para cima e para baixo, né? E isso eu vi em aeroporto acontecendo, um colega que foi lá dar carteirada na zona alfandegada, e ele estava de short e sandália havaiana para ir buscar o irmão dele. Como o irmão estava demorando, entrou na área alfandegada. Quando a chefe da fiscalização foi lá perguntar para ele o que ele queria, ali, o que ele estava fazendo ali, ele mostrou a carteira. Ela tomou a carteira dele, ele começou a se exaltar, né? Ela foi lá, tirou cópia da carteira e mandou tirá-lo para um policial da área alfandegada. Lá ele não tinha nada a fazer. Quando ele voltou para o posto dele, que não era Salvador, era Araraquara, né? Ele encontrou uma notificação da Receita de uma multa estrondosa por ter obstaculizado a fiscalização. Aí ele perdeu a cabeça, voltou para Salvador, deu outra carteirada, né, para obrigar a Polícia Federal a ir com ele e dar ordem de prisão na chefe da fiscalização. A polícia se recusou a fazê-lo. Sabe o que esse indivíduo fez? Representou contra os policiais e representou contra a fiscal, né? Isso ajudado pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Olha que situação, né? Eles confundem tudo. E sabe o que o Conselho Nacional, o Conselho Superior fez? Passou a mão na cabeça, disse que ele estava defendendo suas prerrogativas funcionais. Sim, senhor. Quer dizer, o sujeito de calça, de short
e sandália havaiana, no final de semana, indo buscar o irmão, estava defendendo as prerrogativas profissionais dele, funcionais dele, que ele deveria exercer em Arapiraca, lá em Alagoas. Isso só passa pela cabeça de uns conselheiros eleitos, né? Porque eles querem fazer bonito com os colegas e porque a demanda estava sendo apoiada por uma insana Associação Nacional dos Procuradores da República, dirigido por um oportunista, que era Alexandre Camanho. É isso. Isso é que se transformou o Ministério Público. Eu não devo me posicionar? Claro que eu tenho que me posicionar. Eugênio, bom dia. Ana Ama quem fala, tudo bem? Tudo bem. Eugênio, num outro trecho aqui da sua carta, você menciona que ainda é tempo de colocarem a mão na consciência, mostrarem sincero remorso e arrependimento, porque por aqui se faz e aqui se paga. Você acredita realmente que possa ter uma mudança de comportamento, um novo enredo daqui para frente, depois que essas mensagens foram aí reveladas pelo Intercept Brasil? Qual avaliação é possível fazer? Olha, se o parafuso disciplinar for apertado, tá, pode haver mudança. Agora, precisam os órgãos correcionais forçar um arrependimento dessa rapaziada, né? Tem que realmente não só forçar disciplinarmente a conduta deles, para que eles se corrijam, mas também tem que anular tudo que foi feito por essa rapaziada. Tudo. Para mim, essas mensagens revelam que a Lava Jato é uma operação que é nada mais que um simulacro corporativo, né? Infelizmente. Tá certo, Eugênio. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, Eugênio Aragão.